Tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao nosso novo bimestre, né? O terceiro bimestre que se inicia. Agora nós já concluímos o conteúdo da parte de matrizes e determinantes. E a gente vai entrar agora na parte de probabilidade, problemas de contagem. E a primeira coisa que a gente vai aprender é o PFC, que é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Ele é referente àqueles problemas de eu tenho uma blusa e tantas saias, de quantas maneiras eu posso me organizar para sair. Que é o que a gente vai estar vendo aqui, ó. O que ele funciona basicamente? Ele é com relação às decisões que você pode tomar para alguns eventos. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, eu acho muito mais fácil explicar isso por exemplos do que ficar falando da teoria, é o seguinte. Nós temos 4 camisas, A, B, C e D, e 3 calças. E a questão é, de quantas maneiras diferentes a pessoa pode se vestir? Bom, aqui nós temos 2 decisões a tomar. Qual camisa vai usar e qual calça vai usar. Então, a nossa primeira decisão é com relação às camisas. Então, de quantas formas eu posso escolher as camisas? Bom, aí no caso, quando a gente fala de quantas formas, de quantas opções nós temos. Então, nós podemos escolher a camiseta A, a camiseta B, a camiseta C e a camiseta D. Então, a nossa primeira opção pode ser escolhida de 4 maneiras. Agora, o que a gente vai pensar aqui é o seguinte. Nós temos 2 decisões a tomar, das camisetas e a das calças. Então, agora a gente vai pensar o seguinte. Se eu escolher a camiseta A, qual calça eu posso combinar com ela? Bom, a gente pode combinar a calça Azinha, a calça B e a calça C. Ah, mas beleza, isso foi para A. E se fosse para a camiseta B? Bom, se eu escolhi a camiseta B, então eu posso combinar ela com a calça A, com a calça B e com a calça C. Se a gente percebeu, o que acontece? Vai valer a mesma coisa para a camiseta C maiúscula e para a camiseta D maiúscula. A, B e C. E aí, onde vem a resposta aqui do exercício do total de maneiras que a gente consegue se arrumar? Bom, o total de maneiras, você vai contar nos galinhos finais aqui, ó, que isso aqui a gente chama de árvore de possibilidades. Então, quantos galinhos cada um obteve? Aqui nós tivemos 3, que são esses raminhos aqui que estão saindo. 3, 3 e 3. Se você somar tudo isso aqui, ó, nós temos 3, 6, 9, 12. Ah, professor, mas eu não quero fazer esses galinhos aí. Bom, aí a gente vem da maneira mais prática, que é o quê? Nós temos 2 decisões a tomar, como eu falei. Camisetas e calças. Então, pelo princípio fundamental da contagem, dado que você escolheu uma e você vai escolher a segunda, a maneira total de escolhas que você tem é a multiplicação das suas 2 decisões. Então, aqui a gente vai ver, ó. A primeira decisão, camisetas. Quantas opções de camisetas nós temos? 4 opções. Então, por isso que eu marquei esse 4 aqui. E a nossa segunda opção? É a nossa opção de calças. Então, quantas opções de calças eu tenho para escolher? Nós temos 3. Então, marcam 3 aqui. Primeira opção, primeira decisão, segunda decisão. 4 vezes 3 vai dar 12, que é a mesma coisa que deu aqui, ó. Então, você pode fazer o passo a passo, ou você já pode fazer essa maneira rápida aqui, ó. Que é o que você acaba fazendo depois de um tempo, quando você já pega a prática na resolução dos problemas. Segunda maneira aqui, ó. Isso aqui, a parte de resolução não é difícil. A parte mais complicada é você entender o problema, tá? Então, aqui, ó, o nosso segundo exercício. Eu coloquei resumido aqui para não ter que ficar escrevendo muito, mas o problema seguinte é: quantos números de 2 algarismos nós conseguimos formar utilizando os algarismos ou os números 3, 4, 5, 6 e 7? Bom, então aqui a gente tem que pensar, o que a gente quer? Formar números de 2 algarismos. Então, primeiro algarismo, segundo algarismo. Então, nós temos 2 decisões a tomar aqui. Quantos números eu posso escolher para o primeiro algarismo? Bom, ele deu opções de números aqui, ó. Então, nós podemos escolher o número 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, nós temos um total de 5 números para escolher. Então, nós temos 5 opções para utilizar para a primeira decisão. Ele não fala que esses algarismos têm que ser diferentes. Então, quer dizer que o mesmo que eu escolhi aqui, eu posso escolher aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter o número 33, o 44, o 55... números repetidos. Eu não precisaria ter necessariamente 34, 35, que são algarismos distintos. Ele permite a opção de repetir. Então, se eu puder escolher 5 no primeiro, eu posso escolher 5
no segundo. Então, qual o total de números que eu consigo formar aqui? 5 vezes 5, 25. Então, tá feito aqui, ó. A gente já sabe que a gente vai conseguir formar 25 números, podendo repetir os algarismos. Agora aqui, ó, na segunda opção. E se ele fosse para ser distinto? Quando ele coloca a palavra distinto, muda tudo. Quer dizer que o número que apareceu no primeiro não pode aparecer no segundo. Que seriam esses números aqui, ó. 34, 35, 56, 74, tá? Aí você fala, 74, então pode aparecer o 47? Pode, porque são números diferentes. Você trocou os algarismos de lugar, mas você não está repetindo. Tá? O que não pode é aparecer o primeiro e o segundo igual, quando ele coloca a palavra distinto. Então, se nós pensarmos aqui, ó, quantos números eu posso escolher no primeiro? A gente sabe que a gente pode escolher 5. Mas se ele não pode repetir, então o número que eu utilizei aqui eu não posso utilizar aqui. Então, eu fico com uma opção de escolha a menos. Ou seja, se eu podia escolher 5 no primeiro, eu posso escolher somente 4 para o segundo. Porque vamos pensar aqui, ó, eu tinha o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Se eu escolher o 3, vai me sobrar somente 4 números para a segunda opção. Por isso que ficou esse 4 aqui. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, nós conseguimos formar 20 números diferentes de dois algarismos. E se nós pensarmos a questão de lógica aqui, ó, quais seriam os números com algarismo repetido? 33, 44, 55, 66 e 77, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui deu 5 opções a menos que esse, que seriam estes 5 números aqui, ó, com os algarismos repetidos. E o nosso outro exemplo é com relação a quando a gente tem exercícios com palavras. Queria colocar aqui, ó, quantas palavras podem ser escritas com as letras da palavra livro? Bom, então, quando for um exercício desse tipo aqui, quando ele colocar para vocês palavras, as palavras não têm que necessariamente fazer sentido, ser palavra que você conhece. É apenas uma reordenação das letras aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos livro. Eu poderia colocar V-R-O-L-I. Vroli é uma palavra aqui. Precisa fazer sentido? Não. O que interessa é que eu utilize as mesmas letras que tem aqui. Quando for exercício assim, você vai olhar primeiro. Quantas letras tem a nossa palavra? Então, o livro tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, eu vou ter 5 posições para distribuir as minhas letras. Vamos olhar aqui na primeira posição. Quantas letras eu posso escolher para colocar aqui? Bom, se nós temos 5 letras, eu tenho 5 letras para utilizar aqui. E quando ele é palavra, então no caso aqui, a palavra ela tem que ser com letras distintas, porque se eu utilizei uma letra aqui, eu não vou conseguir utilizá-la aqui de novo. Logo, se eu tinha 5 opções para escolher na primeira, vão restar 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta, e vai sobrar uma última letra aqui, ó. Vamos pensar aqui no caso, ó. Nós temos essas 5 letras aqui, ó. Se eu podia escolher 5 para cá, vamos supor, eu escolhi o V. Sobram quantas letras para cá? Sobraria o R, o O, o L e o I. Aí, se eu escolher o L para a segunda, sobram quantas para a terceira posição? O R, o O e o I. Se eu tivesse escolhido o R, ia sobrar o O e o I para essa posição, por isso que tem 2. Dado que eu escolhi o O para ocupar essa posição aqui, ia sobrar somente o I, por isso o número 1. Então, o nosso total de palavras que a gente vai conseguir vai ser 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, porque 120 vezes 1 é o próprio 120. Então, pessoal, esses primeiros exercícios, eles são bem simples, não é um tema complicado, tá? E a gente vai estar batendo bastante em cima disso. Qualquer dúvida, só falar comigo, ok? Até mais, boa semana!